Oi, gente! Então, antes de começar a nossa segunda aula, eu vim aqui para dar algumas dicas para vocês sobre como usar o JavaScript. A primeira dica é sobre as IDEs para codar os seus códigos. Então, nós temos como opções gratuitas o Notepad++, o Visual Studio Code ou simplesmente o VS Code, o Eclipse e o Sublime Text. Agora, como opções pagas, nós temos o Web Store e o IntelliJ. Só que ambas elas possuem uma licença de 1 ano para estudantes. Então, no site do nosso minicurso, possui um pouquinho mais sobre cada uma dessas ideias e um link para download de cada uma delas. Então, agora na dica número 2, eu vou comentar com vocês algumas comparações do JavaScript com outras linguagens. A primeira comparação é que o JavaScript ela é uma linguagem interpretada. Ela não é compilada. Você não precisa de um compilador para rodar o código. O navegador, ele simplesmente vai ler o código que está escrito e interpretar esse código. Agora, a segunda comparação é em relação ao ponto e vírgula, que convenhamos, é muito chato você ficar horas e horas procurando um erro no código, para no final você ver que está só faltando um ponto e vírgula. Então, no JavaScript não tem esse problema. Porque no JavaScript o ponto e vírgula ele não é obrigatório. Ah, mas Gabriela, eu gosto de usar, se eu colocar vai dar erro. Não, não vai dar erro. Ele vai funcionar do mesmo jeito, você colocando ou não esse ponto e vírgula no final. Agora vamos para a dica número 3 e última dica. Então, no nosso minicurso, nós vamos usar um navegador para rodar esses códigos. Então, para isso vai ser necessário usar um código HTML. Mas não precisa se preocupar caso você não saiba o que é o HTML. Mas eu vou dar um breve resumo sobre o que é. Então, o HTML ele é uma linguagem de marcação que funciona com tags. E para colocar o nosso JavaScript para escrever esses códigos, nós podemos escrever diretamente no HTML. Nós podemos usar o script dentro do body do HTML, podemos usar ele também dentro do head ou mesmo no final do body. No nosso site, você vai encontrar exemplos de cada código e quando usá-lo. Ou também, nós temos a nossa opção 2, que é a opção de escrever o código em um arquivo JS externo, que é também a opção mais recomendada, porque ela vai melhorar a organização do nosso site dentro do arquivo do JavaScript. Continuando a segunda aula, agora a gente vai falar sobre os operadores lógicos. Eles são utilizados para fazer operações lógicas e normalmente eles são usados em condicionais, no caso if, else, switch. Isso a gente vai ver mais lá pra frente. Então, quais são os operadores lógicos que a gente tem? O de igualdade, a gente compara uma certa coisa, se fosse só um igual aqui, seria recebe, mas aqui a gente está comparando, por exemplo, podia ter A igual a B, resultaria verdadeiro se A e B fossem iguais, falso se A e B fossem diferentes. Diferente, A diferente de B, resultaria em verdadeiro se A e B fossem diferentes e falso se A e B forem iguais. Idêntico, são 3 sinais de igualdade. Por exemplo, A igual a B, resultado verdadeiro se A e B forem iguais e tiverem a mesma tipagem. Por exemplo, eu tenho um número 1 e uma string 1. Aqui ele retornaria verdadeiro. Tipo assim, se fosse 1 igual a 1, aqui retornaria verdadeiro. Aqui embaixo retornaria falso, porque eles são iguais, mas não são do mesmo tipo. Tem também o não idêntico, é o oposto do de cima, se eles são verdadeiros se A não for idêntico a B, e falso se A e B forem idênticos. Menor que 1 é menor que 2, verdadeiro. Maior que 1 é maior que 2, falso. Menor ou igual, 1 é menor ou igual a 2, verdadeiro. Maior ou igual, 1 é maior ou igual a 2, falso. E o ele usa para você pegar duas comparações lógicas. Por exemplo, você tem um A que é verdadeiro e um B que é verdadeiro. Para você, tipo assim, A maior que 0 e B menor que 3. Você vem cá, A e B, só vai cair no verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Diferente do ou. O ou só resulta em verdadeiro se apenas um dos dois for verdadeiro. E falso, caso os dois sejam falsos.
mas o e aqui, se ele só retorna verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Se um dos dois for falso, acabou. Negação, ele nega o valor verdade da conjunção. Por exemplo, A é verdadeiro, você coloca uma exclamação na frente do A, ele retorna o A vira falso. Aqui tem um exemplo aplicando todos eles. Se você quiser testar aí, você pode ficar à vontade. Agora, tipo simples. Em outras linguagens a gente tem int, que serve para guardar um número inteiro, 1, 2, 999, float, que serve para guardar número quebrado, 1.2, 3.5, string, que serve para guardar palavras, e char, que serve para guardar letras. Mas aqui no JavaScript elas não existem. O que existem são var, let, const. Qual que é a diferença? Var é a abreviação de variável, let, deixe, e const ele é uma constante. Var, como eu falei ali em cima, é a abreviação de variável. A palavra reservada serve para guardar alguns valores. Mas se esse é seu primeiro contato com uma linguagem de programação, a minha dica é para você nunca utilizar o var. Por quê? Porque tá vendo esse peixinho aqui que ele está fugindo da água? O var é a mesma coisa. Por exemplo aqui, a gente tem um for. Se você já fez ao menos um for na vida, você sabe que o i aqui, ó, que é declarado dentro do for, ele tem que morrer junto com o for. For acabou, acabou o i. Ok, mas aqui o var ele sobe uma coisa que ele sobe. Por exemplo, se ele não está no escopo de função, é só no escopo de função que ele não sobe. Por exemplo, aqui tem o for, ele sai desse for, ele vai continuar existindo depois que o for acabar. Isso também em escopo de bloco, por exemplo, no if ele também poderia fugir, mas o let não. Tanto que, graças a ECMAScript, a gente agora tem o let e o const para poder substituir ele. Outro problema do var é que ele é velho e obsoleto, graças a ECMAScript, é igual o que eu acabei de falar. O let ele serve, a palavra reservada let pode receber diversos valores diferentes. Basta colocar a palavra let seguida do nome da variável e em seguida o valor que você quer atribuir a ela. O BS, nós também podemos fazer isso, mas quem gostaria de ter uma função, o objeto pode ter bugs. A gente podia fazer isso com var. Se você não sabe o que são objetos, funções e arrays, isso vai ser abordado lá para frente. Exemplo em código: let i, declaração sem atribuição, e recebe 10, e recebe 99, e ele pode receber vários valores diferentes, até mesmo uma função e um objeto também. Só que por conta que se fosse tipo assim em Java, que seria int i, o isso aí eu poder receber o 10 aqui, só o 10. Não ia poder receber um float, não ia poder receber um char, não ia poder receber uma string, não ia poder receber um vetor, não ia poder receber uma função e nenhum objeto. E quando você declara com let, a palavra reservada, você só pode declarar uma vez. Então, ó, o mesmo exemplo lá de cima, só que com o let. Aqui, se você desse console.log não ia dar erro. Porém, aqui, você tem o let i dentro do for, dá um console.log, dá um erro. Por quê? Porque o i morreu junto com esse for. Agora, const. Ele tem os mesmos poderes que o var e a let, só que a principal diferença é que ela é uma constante. Ou seja, você vai escolher um valor para ela não muda nunca. Então tá, aqui a gente tem uma const i igual a 10. Se eu tentar mudar o valor dela, vai dar um erro, não pode. Agora, operadores aritméticos e operações aritméticas. Os quatro principais: adição, subtração, multiplicação e divisão. E como você faz eles? Variações: módulo. Exemplo: módulo A, módulo B. Incremento: x mais mais. Exemplo 2: mais mais x. Diferença: com a variável antes do incremento, ou seja, x mais mais, significa que primeiro será utilizado o valor da variável e só depois ela será incrementada. Já com a variável após o incremento, significa que a variável será incrementada antes daquele comando. Decremento: x menos menos x, mesma coisa que o incremento. Quer dizer, mesmo funcionamento que o incremento. Negação: ele é usado, diferente do outro negação, esse aqui ele é usado só como uma variável. Por exemplo, você tem menos a. Se o a for igual a 2, ele vai retornar menos 2. Adição: com apenas uma variável. Exemplo: mais
o 3 sendo uma string. Ele vai tentar converter o 3 em um número numérico. Ó, em um número numérico. Tentará converter a string 3 em um valor numérico. Exponenciação. Exemplo. A do sinal da do asterisco 2. Ele vai retornar o valor elevado ao número após a operação. Por exemplo, A fosse igual a 2 e retornar 4. No caso, seria A elevado a 2. Exemplo em código. E aqui uma dica para você encurtar suas operações matemáticas. Eu tenho lá, A recebe A mais B. Encurtado fica A mais igual a B. Você tem A igual a menos B. Encurtado fica A menos B. Você tem uma A vezes B. Para você encurtar, A vezes igual a B. Você tem uma divisão, A igual a A sobre B. Encurtando fica A divisão igual a B. Exponenciação. Ou não, o resto. A igual a A módulo B. Encurtando fica A módulo igual a B. Exponenciação. A igual a elevado a B. A elevado igual a B. Aqui está um exemplo em código para novamente você testar. E para a aula de hoje foi só isso.